Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Casal Brodbeck. Meu nome é Rafael Vitola Brodbeck e o tema são argumentos a favor da ressurreição de Cristo. Não são argumentos bíblicos, não são argumentos teológicos, embora alguns deles estejam descritos nas páginas da Sagrada Escritura, mas nós vamos tratar de lógica, né? Evidências históricas, evidências racionais. Os ateus e os não cristãos, e infelizmente alguns que se dizem cristãos, mas são modernistas, progressistas, liberais, negam a ressurreição de Cristo. Porque os ateus e os não cristãos, ao negarem a ressurreição de Cristo, estão negando a veracidade do cristianismo. E negando a veracidade do cristianismo, eles podem então estar com suas consciências tranquilas e não se fazerem cristãos. Mais ainda os ateus, porque aí eles também começam a atacar a religião dominante, que é o cristianismo, e como atacam também as demais, para provar ou tentar provar o seu ponto de que Deus não existe. Este é o tema de hoje. Nós não vamos tratar de uma perspectiva bíblica, não vamos tratar de uma perspectiva patrística, não vamos tratar de uma perspectiva teológica. Embora, claro, alguns argumentos teológicos e alguma narração bíblica vá se entremear com a nossa argumentação, que vai ser sustentada por evidências, como eu disse, históricas e racionais. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu agradeço aqueles que já se inscreveram, já ativaram as notificações. Se vocês não fizeram isso, façam agora. Inscrevam-se no canal, ativem as notificações. Quer vocês já frequentem este canal, quer não conheçam ainda, e o algoritmo que tenha mostrado esse nosso canal para vocês, porque vocês têm interesse em assuntos ligados à teologia, à Bíblia, na história da igreja, a vida espiritual, formação humana, formação matrimonial. Este canal tem aulas minhas, tem aulas da minha esposa e tem aulas com o casal junto, nós dois juntos, certo? Inscrevam-se, ativem as notificações e deem um like e também comentem aqui embaixo, compartilhem esse vídeo com os demais. Bem, a ressurreição de Cristo, ela é um dogma, claro, um dogma no sentido amplo, porque a igreja não precisou definir, né? Geralmente um dogma no sentido mais estrito de dogma é quando algo está na Sagrada Escritura ou na tradição apostólica e a igreja define. A igreja define. Quando a igreja não precisa definir, porque algo está tão claro que a igreja não precisou se debruçar para definir, como por exemplo a igreja teve que definir quanto à consubstancialidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quanto às duas naturezas de Cristo. Por quê? Porque isso está na Escritura, isso está na tradição, mas a igreja precisou definir. Quando a igreja não precisa definir, porque algo está tão claro, por exemplo, que Deus criou o mundo, né? A igreja não precisa definir num dogma no sentido estrito, uma proclamação, mas é uma verdade de fé também. Então é uma verdade de fé divina, embora não uma verdade de fé divina e católica, como dizem os teólogos, para dizer que quando a igreja se manifesta, né? Essas manifestações podem ser solenes do magistério extraordinário, né? O Papa reunido com os bispos num concílio, ou o Papa sozinho, de uma maneira solene, ex cátedra, ou pode ser uma manifestação ordinária, ou seja, no decorrer do tempo, o Papa, temos uma obra aqui atrapalhando a nossa aula, deixe o seu joinha, pelo menos dando um apoio a esse canal, para que esse canal cresça e eu consiga colocar alguma forma de abafamento aqui, para que as pessoas possam fazer seus barulhos em paz, sem atrapalhar a nossa aula. Voltando, quando a igreja, ao longo do tempo, os bispos, em locais distintos, em ambientes distintos, em tempos distintos, mas sempre em união com o Papa, ensinam a mesma verdade e vão repetindo esta mesma verdade. Nós temos também uma verdade de fé, temos também um dogma no sentido amplo, e, portanto, devemos anuir a isso, porque é infalível, e anuir com fé divina, e também católica, porque é a igreja se pronunciando. No caso da ressurreição, está tão claro na Sagrada Escritura, Cristo ressuscitou, que não há uma proclamação dogmática, embora seja dogma também, né? Outras coisas são ainda tão evidentes pela própria lógica que não é preciso nem ter um dogma, por exemplo, a existência de Deus, ainda que seja verdade de fé, embora seja verdade antes de fé, uma verdade racional. A ressurreição também é racional, mas ela não é diretamente vista de modo racional,
né? Porque nós não podemos chegar tão diretamente pelas deduções, mas nós podemos ler a história, podemos ler também as páginas da Sagrada Escritura e deduzir disso tudo argumentos não teológicos, mas lógicos. Então, embora nós façamos uso da Sagrada Escritura para atestar a ressurreição de Cristo, nós não vamos ter uma leitura teológica, uma leitura religiosa da Sagrada Escritura, mas deduzir argumentos lógicos, racionais e históricos, certo? Primeiro ponto, o túmulo estava vazio. Nenhuma outra explicação que não a ressurreição de Cristo dá conta desses acontecimentos lá do século I, como a realidade de que Jesus, verdadeiramente morto na cruz, ressuscitou corporalmente no terceiro dia. O túmulo estava vazio. Jesus foi sepultado num túmulo conhecido, o túmulo de José de Arimateia. Era um túmulo conhecido, era um túmulo de uma família importante. Até mesmo tem aquele meme, né, que se popularizou agora na Páscoa, José de Arimateia pedindo a Pôncio Pilatos autorização para sepultar Jesus no túmulo da família, um túmulo que José de Arimateia era um homem rico, então tinha um túmulo reservado para a família, como se fosse um grande mausoléu hoje nos nossos cemitérios. Aí Pôncio Pilatos diria, mas esse túmulo tão chique, tão elegante para sua família, José de Arimateia, vai querer sepultar esse profeta? E o José de Arimateia teria respondido para Pôncio Pilatos, né, nesse meme, não se preocupe, ele não vai durar muito tempo lá. Né? Então, Jesus foi sepultado num túmulo conhecido, o de José de Arimateia. No terceiro dia, esse túmulo conhecido, que tinha sido guarnecido, com guardas, né, com uma guarnição militar romana, não com cristãos ou com gente que estaria seguindo Jesus, não. Esse túmulo foi encontrado vazio e com uma pedra que tinha sido rolada. Tá? Não é tão simples rolar uma pedra assim e encontrar o túmulo vazio. E nenhum oponente, quer romano, quer judeu, apresentou o corpo de Jesus. Ó, tá aqui o corpo, ele morreu mesmo, não ressuscitou, nós achamos, tinham roubado, tá aqui. Não. Jesus foi sepultado num túmulo conhecido, este túmulo foi encontrado vazio, tanto que os cristãos nem queriam roubá-lo, que na Sagrada Escritura nos mostra que algumas pessoas iam lá para visitar o corpo de Jesus e se surpreenderam que ele não estava mais lá. Nenhum oponente apresentou o corpo de Jesus. Os próprios adversários, então, de Cristo, aqueles que mandaram crucificar, que mandaram morrer, que o julgaram como blasfemo, porque teria se colocado no lugar de Deus, reconheceram este fato. Porque eles alegaram que os discípulos haviam roubado o corpo, lá em Mateus 28:13. Né? O que confirma o túmulo vazio. Então eles não disseram, não ressuscitou, está aqui o corpo. Não. Eles mesmos sabiam, o túmulo está vazio. Quando eu digo que o túmulo está vazio, eu não estou dizendo que ele ressuscitou. O túmulo está vazio, isso é um fato. O túmulo estava vazio. Ora, se o túmulo estava vazio, se o túmulo não estivesse vazio, os adversários diriam, isso é mentira de vocês, está lá. O túmulo não está vazio, está lá o corpo de Jesus. Não, os próprios adversários reconheceram que o túmulo estava vazio ao dizer, está vazio porque vocês roubaram. Ah, mas se eles roubaram é porque ele não ressuscitou. Mas eu não estou entrando no ponto ainda de que ele ressuscitou. Eu estou no primeiro ponto. O túmulo estava vazio. Ponto. Se o corpo estivesse lá, bastaria exibir esse corpo. O túmulo vazio é um dado incontornável. Algo ocorreu com esse corpo. Algo ocorreu com esse corpo. Mas nós vamos ver no decorrer desse vídeo que nada além da ressurreição explica satisfatoriamente o túmulo vazio. Ponto 2. As aparições do ressuscitado. Diversas pessoas relataram ter visto Jesus após sua morte. Ah, mas isso está só na Bíblia. A Bíblia é um livro religioso. É um livro religioso, mas também é um livro histórico. É um livro histórico. Ah, mas eu quero ver fontes fora da Bíblia. Tá, mas e por que quando eu pego um outro livro de outra matéria, um livro científico, eu não preciso ter 4, 5, 6, 7, 8 livros? Ah, mas um só também não basta. Mas a Bíblia não é um livro. Nós estamos lendo aqui, por exemplo, inúmeras profecias que falavam disso, então são vários livros. Nós estamos lendo 4 evangelhos, são 4 livros. Nós estamos lendo várias cartas de São Paulo, então são mais livros. Os Atos dos Apóstolos falam nisso. Então são outros livros ainda. Além de livros da patrística, livros dos primeiros escritores, teólogos cristãos,
que também falam disso. Então nós temos inúmeros documentos falando da ressurreição de Cristo. Tá? Então, mas é religioso. E vocês têm o quê? Um preconceito quanto à religião? Então quem é religioso não pode, então, escrever um documento histórico. É isso? O fato é, diversas pessoas relataram ter visto Jesus vivo após sua morte. Isso os evangelhos falam, isso as cartas de São Paulo falam, isso os Atos dos Apóstolos falam e inúmeros outros documentos dos chamados padres da igreja falam. Essas aparições todas que são relatadas envolveram contato físico, não é uma coisa mística, que a pessoa teve uma visão, não. Contato físico, tu não tem contato físico com fantasma. Diálogos e refeições, fantasmas não comem. Ainda que estivesse, não, mas então isso prova que o espiritismo ocorreu. Espíritos não comem, tá? Refeições. Alucinações que poderiam ter acontecido, elas poderiam ocorrer com uma pessoa, com outra, estão, né, sofrendo de algum distúrbio mental, mas elas não ocorrem em grupo. Elas não ocorrem em grupo com dezenas de pessoas que afirmam a mesma coisa. Algumas afirmam que viram juntos, por exemplo, no caso dos 11 que se reuniram, estando as portas fechadas, depois os 12 junto com Tomé. Né? Outras pessoas viram também, os 2 discípulos de Emaús. Quer dizer, são vários locais, são vários ambientes onde isso ocorre. Alucinações não ocorrem em grupo. Mas isso está escrito na Bíblia. Vamos voltar novamente. E daí que esteja escrito na Bíblia? E daí que esteja escrito na Bíblia? Pessoas relataram, ponto. E essas alucinações eventuais, além de não ocorrerem em grupo, também não duram semanas. E o dado escriturístico nos fala que foram 40 dias. Né? Não envolvem sentidos múltiplos, contato físico, diálogo, refeição. Os discípulos, aliás, não estavam inclinados a crer, embora Jesus tenha dito que ressuscitaria no 3º dia, que esse templo será reconstruído em 3 dias se for destruído. As profecias falavam nisso. Não estava tão claro, tanto não estava claro que os próprios rabinos, fariseus e outros saduceus, sacerdotes, que custodiavam a Torá, que custodiavam a promessa do Messias e sabiam de tudo isso, ainda assim não acreditaram em Jesus como esse enviado que eles deveriam esperar, e estão esperando até hoje. O que mostra que, ainda que o dado da profecia falasse nisso, eles não tinham a mentalidade inclinada a crer na ressurreição. Maria, tanto que se diz, né, que Maria no sábado era a igreja, era a única que tinha aquela esperança, né? Obviamente os discípulos mais ou menos pensavam nisso, São João ali mais ou menos, mas aquela que tinha fé convicta mesmo era Maria, né? Conclusão, nesse segundo ponto, as aparições foram reais. Nenhuma explicação psicológica ou simbólica dá conta da sua natureza e do seu impacto. Ponto 3, a transformação dos discípulos. E quais são as premissas para isso? Os discípulos estavam com medo e desiludidos. Em poucos dias, tornaram-se proclamadores públicos da ressurreição. Vejam que há o relato dos discípulos de Emaús em que eles estão caminhando cabisbaixos, tristes, porque Jesus morreu no domingo. E depois, quando eles tomam consciência de que é Jesus que está com eles, eles voltam a Jerusalém e anunciam aos apóstolos. Ou seja, e os apóstolos a mesma coisa, estavam com medo. Depois, em Pentecostes, eles começam a pregar, bem, mas é por conta do Espírito Santo que vem? Sim, mas por conta também da ressurreição. Aliás, se vocês quiserem dizer que não é contra a ressurreição, sim, do Espírito Santo, vocês estão acreditando no Espírito Santo. Óbvio, muito obrigado, vocês deixaram de ser ateus. Tá? Houve uma experiência. Os discípulos tornaram-se proclamadores públicos da ressurreição. Antes eles tinham medo de morrer na cruz como Jesus. Depois eles se tornaram proclamadores públicos dessa ressurreição. E vejam outro ponto interessantíssimo. Outro ponto interessantíssimo. Essa mudança drástica, que não veio de conveniência, não veio de imposição externa, porque eles estavam com medo dos judeus, estavam com medo dos romanos, decorre de algo surpreendente, fora do comum, que é a ressurreição. Não é? Essa transformação foi tão radical que fez com que eles enfrentassem prisões, torturas, mortes. Logo eles que estavam com medo se tornam... Eles estão com medo de morrer, perseguidos. E aí eles se tornam depois dispostos a morrer. Não há razão lógica para sofrer tudo isso por uma mentira que eles sabem. Como é que alguém vai dizer, eu sei que Jesus morreu, Jesus não ressuscitou,
Nós vamos criar uma mentira de que Jesus ressuscitou, para criar uma nova religião, e aí nós vamos morrer, eles vão nos perseguir, vão nos crucificar de cabeça para baixo, vão cortar nossa cabeça, vão nos jogar óleo quente, vão fazer tudo isso aí, mas a gente vai aceitar morrer por essa mentira que a gente inventou. Bah, legal, que ideia bonita. Quem é que morre por uma mentira? Ah, mas tem muita gente que morre por religiões mentirosas, mas porque está convicto, porque alguém contou e essa pessoa ficou convicta da mentira a ponto de ela achar que não é mentira. Mas aqui nós temos os apóstolos que viram. Então, se eles não viram Jesus ressuscitado, eles estão inventando a mentira, porque não são eles que ouviram falar num Cristo ressuscitado. Vejam bem, eles não ouviram falar num Cristo ressuscitado. Eles estão afirmando que eles viram. Então, ou eles de fato viram, ou foi uma alucinação, e se foi uma alucinação não pode ter acontecido com todos ao mesmo tempo, então não é uma alucinação. Então só sobra que eles não viram. E se não viram, estão mentindo. Ou então eles viram. Então, ou os apóstolos viram Jesus ressuscitado e de fato Jesus ressuscitou, ou os apóstolos não viram Jesus ressuscitado, mas ao dizer que viram Jesus ressuscitado, estão mentindo. A alucinação descartada já, porque a gente falou no ponto anterior. Então, resumindo, ou eles viram e ele de fato ressuscitou, ou eles não viram e eles estão mentindo que ele ressuscitou. Se eles estão mentindo que Jesus ressuscitou, eles são os criadores da mentira. Alguém que não é criador da mentira, mas que acreditou na mentira de outra pessoa, é capaz de morrer por essa mentira que ele acredita. Mas o criador da mentira não vai morrer feliz pela mentira que ele inventou. Porque ele não tem nenhuma vantagem. Basta ele dizer, não, eu inventei uma mentira. Ponto. Só voltar atrás. É só voltar atrás. Tem um outro meme, né, dos apóstolos conversando. Olha, nós vamos sofrer perseguições. Jesus não ressuscitou, um diz. Mas vamos inventar que ele ressuscitou? Ué, vamos, é uma boa, né? E aí, porque a gente inventou que ele ressuscitou, eles vão cortar tua cabeça. Bah, que legal. E a ti, eles vão te crucificar de cabeça para baixo. Bah, que ótimo. Tudo por causa da mentira que a gente inventou, né? Isso mesmo. Que mentira genial. Não parece plausível. Não é racional. Não é racional. Não há razão para sofrer tudo isso, estar disposto a sofrer tudo isso por uma mentira sabida. Que outros cristãos, por exemplo, hoje eu queira morrer por esta mentira, caso seja uma mentira, é plausível. Por quê? Porque eu acreditei em outra pessoa, que acreditou em outra pessoa, que acreditou em outra pessoa, que disse que Jesus ressuscitou. Então é apenas uma crença minha, psicológica, mental, um estado mental. Tranquilo. Mas alguém que inventou a mentira morrer por isso? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, algo absolutamente real transformou esses apóstolos que estavam com medo de morrer em pessoas dispostas a morrer por um fato que eles alegam ter visto. A única explicação plausível é justamente Jesus apareceu para eles. Se Jesus apareceu para eles e eles tinham visto ele morrer e tem documentos de que ele morreu, então é porque ele voltou à vida, ele ressuscitou. Quarto ponto, a conversão de um inimigo feroz. São Paulo. Paulo, né, o nome é o nome romano dele, o nome hebraico era Saulo, né, Saul, Shaul, que é o mesmo nome do rei anterior a Davi, perseguia os cristãos com um zelo fanático. Ele estava com cartas para denunciar cristãos e prender cristãos. Ele estava lá no martírio do primeiro mártir, né, o protomártir, lá, Santo Estevão, diácono. E ele afirma ter visto o ressuscitado depois disso. E ao ver o ressuscitado, ele muda de vida. Ele era um perseguidor de cristãos e se torna agora um cristão. Ele odeia os cristãos porque acha que os cristãos estão blasfemando contra a religião mosaica e agora ele se torna alguém que diz que o cristianismo é a continuação da religião mosaica e a realização das promessas da religião mosaica. Ele é alguém que espera o Messias e que diz que Jesus é um farsante, que os cristãos estão inventando. E depois ele se torna um seguidor de Jesus, dizendo que Jesus é o Messias prometido. E escreve sobre isso. E prega. Ele é morto, corta a cabeça dele em Roma. Antes disso, ele prega em toda a Ásia Menor.
Ele viaja, ele escreve, ele é preso, ele é torturado, ele perde tudo que ele tinha, ele perdeu prestígio, perdeu segurança, perdeu honra para pregar aquele que justamente ele combatia. Qual é a vantagem que São Paulo teve? Ele tinha vantagem antes, ele tinha prestígio. Ele era um fariseu, de uma boa família, da tribo de Benjamim. Qual é a vantagem que ele teve ao se tornar cristão? Pelo contrário, ele só teve perseguição. Ele perdeu tudo que tinha. E isso exige um fato real, não uma ideia, não uma mentira que ele ouviu falar. E ele afirma ter visto o Cristo ressuscitado. Depois da vinda do Espírito Santo. Ou seja, não é nem Jesus ressuscitado ali nos 40 dias que ele estava aqui. Foi uma aparição de Jesus descendo do céu. A conversão de Paulo é inexplicável sem um encontro com Cristo vivo. Quinto ponto. A mudança entre os judeus, entre alguns judeus, né? Entre aqueles que seguiram Cristo, de práticas religiosas milenárias às quais eles estavam extremamente apegados. O sábado, o Shabat, era intocável na fé judaica. Tanto que entre os judeus que até hoje não seguem a Cristo, o Shabat é algo intocável. Eles não, na partida do pôr do sol de sexta-feira, eles não trabalham, não fazem nada. Não fazem nada. Mas os primeiros cristãos que eram judeus, que tinham essa mentalidade de que o Shabat era intocável, eles passam a santificar não agora o sétimo dia, o sábado, mas o domingo. Essa mudança drástica não pode vir por meio de conveniência, porque não é conveniente que eles mudem. Durante séculos, eles observavam o sábado. De uma hora para outra, eles vão observar o domingo. Isso não pode ser uma imposição externa, porque eles mesmos já aceitavam o sábado, sempre foram criados nisso, e as próprias autoridades às quais estavam submetidos, políticas, religiosas, falavam do Shabat. Como é que eles vão ter ideia? Não, agora nós vamos santificar o domingo. De onde é que vem uma ideia dessa? Não tem lógica criar uma ideia dessas. Ela só pode decorrer de algo que ocorreu no domingo. E o que ocorreu no domingo? A ressurreição. A substituição do sábado pelo domingo, do sétimo dia da semana pelo primeiro como dia de culto, é uma evidência histórica silenciosa da ressurreição. E nós temos inúmeros documentos do primeiro século mostrando que os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana. Inúmeros. Ponto 6. A origem repentina da fé na ressurreição. Esse é um ponto um pouquinho mais demorado, né? E eu fiz algumas anotações aqui, justamente para não nos perdermos, porque é um tema um pouco mais complicado, né? A fé na ressurreição, vejam bem, ela surge... Claro, existiam profecias, né? Da ressurreição, sobre o Cristo que viria e tudo, está mais ou menos ali delineado que viveria. A gente vai fazer uma interpretação depois dos Salmos. Mas aquela fé clara, o Messias vai morrer e ressuscitar, não era tão claro. Tanto não era tão claro que os rabinos, quando Jesus está na cruz, dizem: prova que tu é o Messias e desce dela agora. Porque eles não esperavam que ele morresse na cruz. Quando Cristo morre na cruz, para os fariseus, isso é uma prova de que ele não era o Messias, porque ele morreu. Embora isso aí estivesse descrito nas profecias, estava envolvido entre nuvens, digamos assim, estava meio nublado. Então a fé na ressurreição de Jesus, de maneira clara, inconteste, ele vai morrer e ressuscitar, ela surge de uma maneira repentina, sem paralelos e com uma força avassaladora, de uma hora para outra, e toma conta daqueles discípulos. Os discípulos não estavam dizendo: não, agora ele vai morrer e vai ressuscitar. Tanto eles não tinham isso que estavam com medo. Quando Jesus é preso, eles fogem. Tudo bem, Judas traiu, mas Pedro nega. Os outros se escondem. Quem é que fica? Só um, João, junto com Maria. Então ela surge de uma maneira repentina, sem paralelos, sem esperar, e ao mesmo tempo, quando eles veem que Jesus ressuscitou, é avassalador isso tudo. Isso por si só exige uma certa explicação para a gente compreender. Vamos ver, primeiro é preciso entender o que é que os judeus acreditavam. Para eles, a ressurreição dos mortos existia. Os saduceus não, porque os saduceus eram aqueles que já rejeitavam a Torá oral, rejeitavam a inspiração de muitos livros da Tanakh, né, da Bíblia hebraica, só ficavam com a Torá escrita, interpretada de maneira deles. Então os saduceus não aceitavam nem a ressurreição dos mortos, certo?
Eles eram geralmente os que dominavam a classe sacerdotal ali da tribo de Levi, dos descendentes de Arão, irmão de Moisés. Mas os fariseus, que tinham mais apoio do povo, que acreditavam na Torá oral, que acreditavam em todos os livros da Tanakh, né? Que eram geralmente os rabinos, os escribas, os doutores da lei, eles acreditavam na ressurreição dos mortos. Mas essa ressurreição dos mortos é esperada somente no fim dos tempos, como um evento coletivo, escatológico, definitivo. Até hoje os judeus esperam isso. No final dos tempos todos vão ressuscitar. Isso faz parte da crença talmúdica, né? Jamais se cogitava que o Messias, o esperado pelos judeus, fosse morrer. Pior, morrer crucificado era sinal de maldição, lá em Deuteronômio 21:3. Então o Messias nunca teria que ser crucificado. Onde é que se viu isso? Além disso, não havia no judaísmo do século I nenhum precedente, absolutamente nenhum precedente, de veneração a um homem morto como divino. Então tudo conspirava para mostrar que Jesus não era Deus, simplesmente porque ele morreu e que não ia ressuscitar. A ressurreição vai ser no fim dos tempos. Eles não esperavam isso. O Messias vai morrer e vai ressuscitar. Diante disso, a pergunta inevitável é: como explicar que um grupo de judeus devotos, eles tinham, inclusive, quando seguiam a Jesus, dificuldade de entender os ensinos de Jesus, porque conflitavam com aquilo que eles sustentavam como judeus? Como é que nós vamos explicar que um grupo de judeus piedosos, devotos, tenha começado subitamente a afirmar que o Messias, que eles queriam que era o Messias, havia ressuscitado? E mais, que estava glorificado, que a cruz era um sinal de vitória, que ele estava reinando e vivo para sempre, depois dizendo ele subiu aos céus. Essa transformação, aliás, não foi lenta e nem simbólica, foi imediata, foi literal e foi pública. E não apenas em palavra, os primeiros cristãos mudaram os seus hábitos religiosos. Eles substituíram o sábado pelo domingo, substituíram o medo pelo destemor, substituíram aquela covardia de não querer ser morto pelos romanos ou pelos judeus por um arriscar da própria vida, enfrentando escárnio, perseguição, prisão e morte. E tudo isso com base numa certeza que eles afirmavam ter visto de ressurreição. Eles diziam que Jesus ressuscitou. Temos um problema com a luz aqui, caiu a luz, né? Faltou luz na cidade, voltou a luz. Se vocês não verem nenhuma diferença é porque eu consegui trabalhar bem na edição, certo? Enfim, eles tinham certeza da ressurreição, porque eles afirmavam ver. Não é certeza da ressurreição de outros que contaram, certeza de que eles viram Jesus ressuscitado. Logo, nós temos as seguintes premissas. Os judeus não esperavam o Messias que morresse. Os judeus não esperavam o Messias que morresse e que ressuscitasse antes do fim dos tempos, ou seja, logo em seguida de ter morrido. A fé dos cristãos surgiu de forma súbita. Vejam que Jesus não ressuscitou logo em seguida, para que as pessoas não dissessem, foi uma falsa morte. E também não ressuscitou muito tempo depois, para não dizer, é outra pessoa, ou então que os cristãos perdessem a esperança. Né? Eles não tinham esperança, Jesus vai ressuscitar, mas tinham uma esperança de que alguma coisa ia acontecer, porque ele falou que ia acontecer alguma coisa. Né? A fé dos cristãos na ressurreição surgiu de forma súbita, sem preparação cultural ou teológica para isso. E essa fé foi suficiente naqueles que afirmavam ter visto a ressurreição para mudar costumes milenares, para desafiar autoridades religiosas judias e inspirar milhares de pessoas ao martírio, como nós vemos depois na perseguição de Décio, de Nero e de Diocleciano. Nenhuma religião teve tantas perseguições quanto o cristianismo, justamente porque acreditavam na ressurreição. Algo extraordinário, totalmente extraordinário aconteceu. Essa é a conclusão inevitável. Algo que não se explica por invenção, não se explica por psicologia coletiva, não se explica por construção teológica, por sofisma. A única explicação racional, a única explicação plausível é que Jesus de Nazaré realmente ressuscitou dos mortos e apareceu aos seus discípulos, transformando radicalmente a sua visão de mundo. É a única. Ponto 7. Fontes não cristãs
confirmam a proclamação da ressurreição. Escritores antigos mencionam a fé cristã e a sua origem. Nenhum nega a crença na ressurreição, apenas tentam desqualificá-la. Vejamos, Tácito, Suetônio, tudo romano, né? Plínio, Flávio Josefo, que era judeu, o Talmud, eles atestam não a ressurreição, não se converteriam, mas atestam que os cristãos afirmavam desde o início que Jesus ressuscitara. Isso prova que não se trata de uma lenda tardia, mas de uma fé imediata, que precisou ser combatida logo pelos pagãos romanos e pelos judeus que não aceitaram Jesus. Então, mesmo os inimigos históricos, aqueles que estavam mancomunados para a crucificação de Cristo, os judeus e os romanos, reconhecem a existência não da ressurreição, mas da fé dos cristãos na ressurreição. Isso atesta a sua força. Não atesta a ressurreição, mas atesta a antiguidade da narrativa, atesta o impacto da narrativa. E se nós cotejarmos isto, a antiguidade da narrativa, que não foi uma invenção tardia, o impacto da narrativa, a força da narrativa, com o fato de que aqueles que narravam terem visto Jesus ressuscitado, de fato, mudaram de vida, arriscaram suas vidas, não poderiam arriscar suas vidas por uma mentira. E se não foi mentira, é porque o Jesus ressuscitou ou foi uma alucinação. E uma alucinação não pode ter acontecido daquela maneira. Então, logicamente, nós só podemos concluir que Jesus, de fato, ressuscitou. Ponto 8. Nenhuma explicação alternativa se sustenta. O túmulo estava vazio, as aparições ocorreram, os discípulos mudaram, a fé surgiu e a igreja cresceu. Poderia ter desaparecido ali. Ela cresceu. Várias hipóteses foram propostas. Roubo do corpo, alucinação, desmaio. Ele não morreu, foi um desmaio. Fraude, mito. Mas nenhuma dessas teorias explica todos os fatos de forma satisfatória. Nós já vimos isso. Todas falham em alguma parte essencial de todo o quadro histórico. A única hipótese que explica tudo isso ter ocorrido é a própria proclamada pelos apóstolos: Jesus ressuscitou. Ponto 9. O crescimento explosivo da igreja. O cristianismo nasceu sem apoio político. Veja, não foi uma religião. Ah, mas o islamismo também cresceu. O islamismo teve apoio político de alguns sheiks árabes que se converteram à religião de Maomé com a pregação de Maomé. Inclusive, houve guerra entre Meca e Medina por questões de domínio de comércio no deserto. Então, houve apoio político e econômico e militar. Maomé mesmo foi um general. No início, ele não era, ele era um comerciante, mas ele se torna um líder militar daquela comunidade. O cristianismo não. O cristianismo nasce, ao contrário do islamismo, sem apoio político, sem apoio econômico, sem apoio militar. Ah, mas o hinduísmo é muito forte na Índia. Mas era a religião de todos eles. Era o desenvolvimento de mitos anteriores, de religiões anteriores, e tinha o apoio dos governantes. Ah, mas o budismo não tinha, foi perseguido. Foi perseguido, mas logo encontrou também apoio político e econômico, e até mesmo militar, em alguns outros ambientes, como na Tailândia, como em alguns lugares da China, como em alguns lugares do Japão. O cristianismo não, ele sempre foi sem apoio político, econômico e militar. Mesmo quando o cristianismo vai ter apoio militar na Idade Média, ainda assim ele foi algo mais tardio e por necessidade não de expansão, mas de defesa dos seus membros que estavam sendo atacados por outro poder militar contrário a eles, que era o do islamismo lá na Terra Santa. E poder econômico que o cristianismo foi ter, não foi a religião cristã que foi ter esse poder econômico, mas sim os cristãos. Começaram a ver cristãos também de outras classes sociais, de outros estamentos sociais, com grandes economias. Governantes começaram a se converter, reis começaram a se converter. A igreja começou a ter um grande aparato de apoio político, econômico, militar, e ainda assim muitos políticos que se diziam cristãos, imperadores inclusive que se diziam cristãos, usavam da sua suposta, pretensa fé cristã para mandar na igreja. Isso aconteceu muito em Constantinopla, onde o patriarca de Constantinopla muitas vezes se via oprimido pelo imperador do Oriente.
No próprio Ocidente, muitos sacros imperadores foram contra o Papa, foram contra a igreja, queriam mandar na igreja, a questão das investiduras, por exemplo. Então, mesmo quando a igreja teve apoio político, econômico e militar, nem sempre isso foi favorável à própria igreja. E o poder militar dos cruzados ou de ordens militares era para defender os fiéis. E ainda assim, o cristianismo nasceu sem esse apoio militar, sem o apoio político, sem apoio econômico. Pelo contrário, perseguido pelo poder político, perseguido pelo poder militar, tinham soldados na crucificação de Cristo, e sem apoio econômico. Ele foi rejeitado pelos pagãos que não acreditavam no Messias e foi rejeitado pelos judeus que deveriam acreditar no Messias. E duramente perseguido. Os mártires dos primeiros séculos foram presos e mortos por judeus e por romanos. Ainda assim, ele cresce vertiginosamente no primeiro século. Esse crescimento não foi fruto de prestígio ou promessa de riqueza, mas da convicção profunda de que Cristo vive. Não só uma realidade mítica. Isso não pode acontecer, não pode explicar o que ocorreu. Só uma realidade tão avassaladora quanto a ressurreição pode explicar esse fenômeno único. A igreja nasceu e se espalhou porque Cristo venceu a morte, porque Cristo de fato ressuscitou. Sem isso, o cristianismo jamais teria saído sequer de Jerusalém. Nenhuma hipótese naturalista explica adequadamente o conjunto desses fatos convergentes. Veja, não são argumentações isoladas, é o conjunto. A ressurreição de Cristo é a única explicação coerente, é a única explicação histórica, é a única explicação racional. Não é fruto de fé cega, mas é o fundamento de uma fé racional. Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente dos mortos em um corpo glorioso no terceiro dia, como havia predito. E uma última ideia. Muitas pessoas dizem que a ressurreição de Cristo é copiada de alguns mitos, de que deuses tinham ressuscitado também em outras religiões. Bem, a acusação de que a ressurreição de Cristo seria apenas uma repetição de mitos anteriores, como de Osíris, Dionísio, Tamuz, Mitra, é uma acusação antiga, mas totalmente infundada. E se você procurar aqui no YouTube, vocês vão ver isso, tá? Vamos fazer uma pequena... Eu não vou entrar nesse tema de uma maneira tão complexa, porque senão vai escapar, o vídeo vai ficar muito longo, vai escapar do tema. Mas eu vou fazer um pequeno comentário. Por que a ressurreição de Jesus não é cópia de mitos pagãos? A maior parte dos deuses ressuscitados não ressuscita de fato. Por exemplo, Mitra. Não há nenhum relato antigo de que Mitra tenha morrido e ressuscitado. Ele é um deus persa associado ao sol e à justiça, né? Aí isso tem a ver com Cristo também? Tem, mas óbvio, né? Primeiro porque a crença no Messias já vem desde Adão e Eva. Então, e foi conservada por Noé. Então é óbvio que entre todos os povos alguma crença num Salvador existia, e a própria observação da realidade humana de que há um pecado, há uma inclinação para o mal, faz com que surja naturalmente a esperança de alguém que vai libertar desse mal. Ou seja, o doente espera um médico, o doente espera um remédio. Como ele não tem revelação, muitas vezes essa esperança no médico, no remédio, vai se distorcer com outros problemas. Então é natural que uma verdade esteja mascarada nas falsas religiões. Tá? Mas de qualquer maneira, em Mitra não há morte e ressurreição na narrativa mitraica clássica. As versões de Mitra com uma ressurreição são tardias e posteriores ao cristianismo. Ou seja, não é que Mitra influencia Cristo, é Cristo que influencia Mitra. É a ressurreição de Cristo que influencia a tardia narrativa da ressurreição de Mitra. Osíris, né? No mito egípcio, Osíris é assassinado, é esquartejado, depois é reconstituído por Ísis. Mas ele não volta à vida no mundo dos vivos como Jesus. Ele torna-se o rei dos mortos no submundo. Ou seja, isso não é uma ressurreição corporal, não é uma ressurreição gloriosa, não é uma ressurreição definitiva como a de Cristo, mas uma sobrevivência no mundo dos mortos. Ísis não reconstitui o corpo de Osíris para que ele ressuscite, e sim para que ele esteja com suas partes unidas espiritualmente no submundo, se torna o rei dos mortos. Dionísio, que é o Baco dos romanos, né, Dionísio em grego, existem alguns mitos greco-romanos que falam de Dionísio, Baco, sendo renascido após ser desmembrado. Porém, essas histórias, elas são simbólicas, elas são rituais, é um desmembramento ritual e um remembramento ritual,
e minoritário também. Na maioria dos cultuadores dionisíacos e bacantes, não há esse relato. E quando há, é meramente simbólico. Não tem uma reivindicação de que isso seja um fato real. São parte de cultos, inclusive de fertilidade, né? Com ciclos sazonais, conforme as estações do ano. Adonis, Tammuz, Atis, que são cultos antigos, também são mitos que lembram o ciclo da natureza. A morte no inverno, o renascimento na primavera. E eram vistos e percebidos como simbólicos. E não pregados como verdadeiros. Nenhum dos contemporâneos que praticava esses cultos dizia: Tammuz de fato existiu, morreu e ressuscitou. Não há relatos de um homem real com tal nome que ressuscita no tempo e no espaço. São percebidos como simbólicos, são percebidos como mitológicos. Já a ressurreição de Cristo é histórica, não mítica. Jesus é uma figura concreta. Tem data, tem lugar, tem um processo legal no qual ele foi condenado à cruz. Teve uma execução pública com testemunhas. O cristianismo afirma que ele de fato morreu, que não é um símbolo, que ele ressuscitou de fato, nós já vemos tudo acima, essas argumentações. Testemunhas oculares, consequências verificáveis, túmulo vazio, aparições, transformação dos discípulos, crescimento da igreja. Nenhum outro culto pagão afirma que o Deus ressuscitado foi visto por testemunhas históricas vivas com nomes e detalhes públicos. A ressurreição de Cristo foi única e sem paralelo, quer na cultura judaica, quer na cultura pagã. Os judeus, aliás, rejeitavam mitos pagãos. E os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, eles eram judeus, eles rejeitavam os mitos pagãos. Aliás, os judeus, pouco tempo antes, na revolta dos Macabeus, para expulsar os gregos, e que acabou se mancomunando com os romanos, fez com que os romanos gostassem lá e se estabelecessem, os Macabeus fizeram a sua revolta para expulsar os ídolos gregos pagãos do Templo de Jerusalém. Mas os judeus foram idólatras em alguns tempos, tanto que os profetas vinham para acabar com isso. Sim, mas aí depois os judeus criaram um pouco mais de senso e pararam com isso. E mesmo que muitos fossem idólatras, eram períodos em que eles não eram fiéis à aliança. Ali nós estamos falando de judeus que se dizem fiéis à aliança, e não de judeus que estão sendo infiéis objetivamente à aliança. Aqueles judeus cristãos, eles se diziam fiéis à aliança, se diziam rechaçar a idolatria. Tanto que em 1 Coríntios 1, 23, nós vemos que a ideia de um Messias crucificado e ressuscitado era um escândalo para os judeus, conforme Paulo dizia, e Paulo era um judeu devoto. Os judeus rejeitavam mitos pagãos. Eles não construíam uma fé baseada nesses mitos pagãos aos quais eles tinham ojeriza. E, por outro lado, os pagãos achavam absurda a ideia da ressurreição. Paulo, inclusive, foi ridicularizado por isso pelos gregos em Atenas. Tá? Isso está lá em Atos 17, 32. Por isso, nem os judeus inventariam algo pagão e nem os pagãos creriam numa ideia tão contrária à sua visão espiritualizada da coisa. As semelhanças com esses mitos antigos que eventualmente falam em algo parecido com a ressurreição são superficiais, tardias e simbólicas. A ressurreição de Jesus não é um mito reciclado. A ressurreição de Cristo, ela não tem paralelo. Nenhuma religião anterior apresenta algo como ela. Um evento histórico, corporal, com testemunhas públicas, efeitos imediatos, proclamado como verdade literal e não simbólica, e, portanto, com todos os argumentos, nós vemos que a ressurreição de Cristo é única, sem paralelos e completamente distinta dos mitos. Cristo verdadeiramente ressuscitou. Eu quero que vocês estejam comigo, né, antes de terminar o vídeo, e com a minha esposa, e com os nossos filhos e o padre Felipe Neco em Roma. Nós estaremos em Roma para uma peregrinação. Acho que eu vou colocar o card aqui, se não for, vocês vejam na descrição ou me perguntem, do link para você entrar em contato com a Demaré para fazer a sua inscrição ou pedir mais informações. Vejam, nós vamos a Roma, vamos a Assis, vamos a Cássia, vamos a Perúdia, Lanciano, San Giovanni Rotondo, Monte Cassino, e estaremos com um novo Papa, que quando gravamos esse vídeo nós não sabemos quem é, porque ainda estamos no período do velório do Papa, nem mesmo o conclave começou. Mas em julho, certamente já teremos um novo Papa, se o conclave não demorar tanto, e os últimos não têm demorado. Ou então vamos estar em conclave. E a ano jubilar vamos ganhar muitas
bênçãos, muitas indulgências, muitas graças. Estaremos eu, minha esposa, os nossos filhos e vocês são nossos convidados. Peregrine conosco, entre em contato, tá no card que eu botei ali ou tá aqui na descrição para falar com a Demaré, perguntar de preços, perguntar de condições para estar conosco. Venham peregrinar conosco, vamos lotar este avião para estarmos na cidade eterna, onde, aliás, estão os corpos, os restos mortais de Pedro e Paulo. O Paulo, esse que se converteu, que perseguia cristãos, se converteu por causa da ressurreição. O Pedro, que fugiu, que negou e que depois morreu crucificado como seu mestre. Pedro e Paulo são prova da ressurreição e nós estaremos lá. Inclusive, nós vamos à missa, acho que vamos à missa lá. Vamos ver. Vamos ver. Nós vamos fazer um city tour pela Basílica de São João de Latrão, Santa Maria Maior. Vamos passar na Praça São Pedro, claro, para participar da bênção do Papa, então ali onde está São Pedro. E vamos visitar a Basílica de São Paulo, fora dos muros. Vamos visitar, então. Não sei se vamos ter missa, mas vamos ter missa todos os dias. Não sei se na São Paulo, fora dos muros, mas vamos lá ver onde está o corpo de São Paulo. Certo? Grande abraço e fiquemos todos com Deus.